Boa noite, sejam bem-vindas todo mundo. Hoje essa aula é mais uma das aulas que eu adoro falar, que eu adoro conversar com vocês, desmistificar algumas coisas. Eu gosto muito desse tema, que é a briga, né? Um tema tão comum. Toda vez que eu faço pesquisa com vocês e pergunto o que tem afligido mais vocês, o que tem deixado vocês mais cansadas, mais exaustas, tudo que tem acontecido com vocês, esse tema é um tema que vocês sempre colocam, que é de fato a briga que o bebê tem pra dormir. Ai, meu bebê até dorme bem, mas ele briga muito. O que acontece? Meu bebê briga pra tirar soneca, ele luta contra o sono, né? Meu bebê não gosta de dormir. Esse é um dos assuntos que vocês mais comentam comigo, tanto nas caixinhas, mas principalmente quando eu abro mesmo pesquisa pra vocês. Quando eu coloco pra vocês ali as pesquisas, o que vocês estão precisando, né? Pra eu entender o que vocês estão ali com dificuldade ainda. Pode colocar ali certeza que as brigas com sono, elas estão ali, ó, entre os top 3 ali pra gente conversar. Então, pra quem não me conhece, tá chegando agora, vai me contando aqui. Tenho perguntado pra vocês todos os dias quem tá chegando, quem tá na primeira live. Vanúzia também. Nuia, você tá nas duas? Seja bem-vinda. Meninas, vão me contando aqui então, quem tá na primeira live, quem chegou nessa semana, quem tá acompanhando. Tô recebendo muita mensagem de carinho de vocês no direct, gostando bastante, então tô muito feliz aí com vocês, tá? Então, pra quem não me conhece, tá chegando hoje aqui de paraquedas, sou doutora Angélica Rabelo, sou pediatra, sou coordenadora do Programa de Orientação do Sono Infantil e ajudo vocês aqui através das redes sociais também a ter uma qualidade de vida melhor através das noites de sono, através dos bebês que durmam com uma qualidade melhor, que tenham de fato uma vida bem melhor. Jos mandou minha milésima live, Jana mandou uma live, primeira live. Ai, quanta gente de primeiro aqui. Então sejam todas bem-vindas. As veteranas e as novatas também. Sejam bem-vindas. Vandinha, uma linda querida. Vandinha cuida de um bebezinho da irmã dela, né, Vandinha? Que linda, linda, linda. Lindo que você faz aí, viu? Sei da sua história. Beijo, então. Então vamos lá, meninas. O tema de hoje, então, né? Entenda por que o seu bebê, né, briga tanto para dormir. Tanto nas sonecas quanto no sono noturno. É importante que a gente entenda qual é o motivo dessas brigas, o que acontece, por que o bebê briga tanto. Será que meu bebê é brigão? Será que meu bebê é um bebê difícil? Será que não tem jeito? Será que eu nunca vou conseguir ter um bebê calmo? Né? Será que vai ser igual uma aluna minha chamava, falava que o bebê dela era histérica? Minha bebê é histérica, nada vai funcionar, nada vai resolver. Será? Como é que fica essa situação, né? Ai, Cássio, a lindona, da turma de outubro também. Então, quem que já ouviu falar, né, dessas histórias, é que o bebê anda de um lado pro outro, você fica zanzando de um lado e pro outro. Quem nunca passou por essa situação? Zanza pra lá, zanza pra cá, e o bebê esgoelando no colo, bebê brigando, bebê lutando contra o sono. Quem aqui tem um bebê que luta contra o sono? Quero saber, quem tá no YouTube e aqui no Instagram também, todo mundo vai me contando. Quem tem um bebê que briga, que luta pra dormir, que não gosta de dormir? Quem? Vai me contando. Lindinalva. Rosângela, meu bebê não gosta de ficar sozinho. Gostar de ficar sozinha também não gosto não, Lindinalva. Vamos ver, né? Lindinalva ou não. Rosana. Camila, Vivi, Elaine, Silvia, Giovana. Todo mundo tem um bebê que briga, né? Todo mundo já ouviu falar que o bebê não gosta de dormir, que o bebê é assim mesmo, que as coisas vão melhorar. E tá lá andando de um lado pro outro, tentando ninar. E quanto mais você nina, mais o bebê briga. Quanto mais você nina, mais o bebê esgoela. Mais irritado ele fica e vira aquela bola de neve e ele não consegue dormir, né? Ele briga, briga, briga. Às vezes você vê que o bebê tá caindo de sono, o bebê tá pingando, já bocejou, já tá com o olho vermelho, já tá com o olhinho fundo, já tá coçando a orelha e o seu bebê não dorme. Só briga, briga, briga e chora, chora. Né? Todo mundo já passou por isso, todo mundo já sabe que isso acontece. Agora, a pergunta é, eu fiz nos stories essa pergunta agora há pouco, agora mais cedo, e eu vi que 80 e poucos % não sabe identificar. Então me falem aqui, quem de vocês já ouviu falar sobre as janelas de sono? Quem de vocês aqui já baixou uma tabela de janela de sono? Quero saber. Oi, Rosi, boa noite. Quero saber. Quem de vocês aqui faça meia culpa de já baixei uma tabela de sono? Bora lá, quero saber de vocês. Quem já ouviu falar sobre janela de sono? Quem já baixou tabela? Quem já procurou no Google tabela de sono? Ah lá, Carla, Duda. Rafaela também já ouviu falar. A Crislane nunca ouviu falar. Que bom, Cris. Porque se você nunca ouviu falar, você vai aprender agora da forma certa. Sem
nem perder tempo aí olhando as coisas erradas. Joey também não, André também não. Que bom, então, que tem um monte de gente que ainda não ouviu falar. Porque é sinal de que pelo menos não tá com a cabeça aí pensando em tabela. E quem já ouviu falar, quem já baixou tabela, está perdoada. A partir de agora a gente vai entender como que funciona. Ah, Carlinha, sua lindona, mandou, já aprendi a identificar com você. Que bom, fico feliz, muito mesmo. Então, olha só, gente, o que acontece no final das contas, né? A gente já ouviu falar de janela de sono, já baixamos tabela de janela de sono, já fizemos de tudo aqui para tentar resolver as confusões que o bebê faz, mas me diga aqui, né, quem conhece, quem consegue entender a importância da janela de sono, da gente respeitar a janela de sono dos bebês para que eles parem de brigar. Né? Isso é muito importante, a gente conseguir entender o que é para poder respeitar a janela de sono. Então, todo mundo, quando eu abro caixinha, manda pergunta lá pra mim. Ai, doutora, qual que é a janela de sono para um bebê de 3 meses? Qual que é a janela de sono para um bebê de 6 meses, 7 meses, 1 ano? Vocês têm que entender que essa janela de sono ela vai variar. Gente, não sei se não entrou aí no tema pra vocês. O tema da aula de hoje é entenda por que o seu bebê briga, tá? Tanto pra tirar soneca e sono noturno, tá, Ângela? Mas eu acho que tá fixado aí no tema, tá bom? No tema da nossa live. Certo, meninas? Então, a gente vive recebendo essas perguntas. Quanto tempo tem a janela de sono de 7 meses? Quanto tempo tem a janela de sono de 6 meses, de 1 ano? E a gente tem que entender o que é a janela de sono. Então, olha só, pra quem nunca ouviu falar de janela de sono, quem não sabe o que é a janela de sono, escuta aqui comigo agora. Presta atenção. A janela de sono nada mais é do que o período que o seu bebê consegue permanecer acordado sem estar irritado. Olha só, gente. Não é o que todo mundo acha. A hora que o bebê acorda e a hora que o bebê dorme. Não é. Isso não é janela de sono, tá? A janela de sono, ela é, tá bom? Presta atenção comigo. Ela é o tempo da hora que o bebê acordou até a hora que o bebê começou a demonstrar os sinais de sono, antes de ficar irritado. Esse é o período da janela de sono. Não é a hora que ele dormiu novamente. Porque às vezes, se você perde esse time, ele vai brigar pra caramba. E aí isso estende muito e você olha e você avalia a janela de sono de forma errada. Vou fazer um parênteses para responder as meninas que perguntaram aqui agora no chat sobre os recém-nascidos. Se isso funciona para os recém-nascidos. Sim, gente, olha só, presta atenção. A janela de sono ela também funciona para os recém-nascidos. Porém, ela varia mais ainda. Porque os recém-nascidos, e outro parênteses aqui, recém-nascidos são bebês até o 28º dia de vida. Não são bebês de 2 anos, 1 mês e meio, não são, tá? Bebês recém-nascidos são os bebês até os 28 dias de vida, certo? 29 dias de vida, esse bebê é classificado dentro da pediatria como um lactente, certo? Então, até 28 dias de vida, ele é um recém-nascido. Do 29º dia de vida pra frente, ele é um lactente. Ok? Essa é a classificação. Com frequência, vocês mandam falando recém-nascido de 2 meses. Não, recém-nascido não tem 2 meses. Recém-nascido tem 28 dias. Ponto final, certo? Ah, e mesma coisa. Se for também um prematuro, tá? Ainda assim, ele é um recém-nascido prematuro até 28 dias. Depois, ele não é mais um recém-nascido, porém, ele ainda é prematuro e a gente ainda avalia a idade corrigida. Ok? Fechado aqui. Então, para os recém-nascidos, a janela de sono também vale essa informação de janela de sono para recém-nascido? Sim. Porém, o tempo deles acordado é muito menor. Eles ainda não estão no ciclo que nós estamos agora, que é o ciclo circadiano. Os bebezinhos, até por volta aí da 12ª semana, alguns entre 8 e 12 semanas, eles já vão mudando isso. Mas com certeza, até a 8ª semana de vida, esses bebês ainda vivem no ciclo ultrarradiano, tá? Então, o período do dia deles é mais curtinho, tá bom? Então, com toda certeza, a janela de sono deles é muito menorzinha, tá? Agora, voltando aqui, fechado parênteses, todo mundo aqui do recém-nascido, ok, entendido? Tá todo mundo comigo? Ok? Clique nos coraçõezinhos aqui no Insta pra o Instagram avisar que a gente tá ao vivo. Que agora a gente fez 50 mil seguidores, vocês são mais lindas. O YouTube também aqui lindo, crescendo, bonitinho. Então, todo mundo aqui comigo, joia. Voltando, então, em relação à janela de sono. Voltando, serve pra todo mundo, ok? E janela de sono, então, é o tempo que o seu bebê consegue permanecer acordado sem ficar irritado. Consegue entender qual que é a diferença disso? Tá? Quando vocês falam, meu bebê fica 3 horas acordado. Só que 1 hora é brigando loucamente pra dormir. Isso não é janela de sono. Porque se você tentar esperar amanhã mais 3 horas, o seu bebê vai brigar de novo. Ele vai viver nesse ciclo de briga. E brigar para um bebê acaba com o sono desse bebê.
destrói ali, tá? O momento de relax que eles precisam. O bebê precisa estar relaxado, precisa estar seguro para ele conseguir dormir. Então pensa aqui comigo, tá? Para você ter um bebê, tá? Que não briga, tá bom? Para tirar sonecas, não briga no sono noturno, você precisa de um bebê que sim, está com as janelas de sono respeitadas ali. Você precisa conhecer e reconhecer a janela de sono do seu bebê. Entendido? Tô vendo vocês tagarelando, ó. Vão com calma e tagarelando pra vocês prestarem atenção, porque a janela de sono é uma das bases de todo o conhecimento, de todo o entendimento sobre o sono, hein? Então, olha só. Quando você pensa na janela de sono dessa forma, quando vocês entendem que a janela de sono é esse período onde ainda não está irritado, onde você não tem o bebê irritado, tá? É aí que você precisa avaliar o seu bebê. Quanto tempo o seu bebê consegue ficar acordado, tá? E isso vale, olha só, isso vale para os dois lados, presta atenção. Isso vale para os dois lados. Respeitar a janela de sono não é somente esperar ver os sinais de sono e aí não perder a hora de colocar o bebê para dormir. Não é somente isso, tá bom? Respeitar as janelas de sono é também a gente não tentar fazer o bebê dormir antes da hora que ele quer dormir. Nós precisamos respeitar o tempo dos bebês. Esse time aí de o bebê tá tranquilo, tá bem, tá sossegado, tá na paz, demonstra sinais de sono e ele vai dormir. Essa deve ser a sequência. E não você achar, porque você baixou a tabela lá no Google, ou porque você seguiu outra pessoa que no feed tem uma tabela, porque você baixou lá do site de alguém, né? Baixe aqui essa tabela gratuita e cadastre-se aqui, né? Se você por acaso caiu nessa cilada de baixar uma tabela de janela de sono e você tá tentando seguir essa tabela de janela de sono, tá bom? Provavelmente, ou você tá tentando fazer o seu bebê dormir antes da hora que ele precisa, que ele quer dormir, e aí ele se irrita, ou você está perdendo a hora do seu bebê dormir, e aí ele se irrita também. Então, os dois extremos, tanto tentar fazer dormir quando ele ainda não quer dormir, e tentar, tá bom, colocar pra dormir depois que já passou da hora, já estourou o tempo dele aí, vai ter briga. Pode anotar que vai ter briga. São os dois lados da moeda, nós precisamos respeitar os dois lados da moeda. É fundamental. Vocês estão mandando umas mensagens bonitinhas aqui. Ô, Diana, sua lindona, obrigada, viu? Minha filha dorme a noite, com as suas dicas, minha filha dorme a noite inteira desde os 3 meses. Hoje ela tem 6 meses, as sonecas também estão ok. Ai, que linda, Diana, obrigada. Obrigada pelo carinho. E muito bom que você continua assistindo as aulas. Sempre tem mais coisa pra aprender, né? Olha, gente, então, me fala uma coisa aqui, outro ponto importante do porquê que eles brigam tanto, tá? Os bebês, principalmente os bebezinhos acima dos 4 meses de vida, que são bebês que já estão interagindo muito mais com o ambiente, principalmente esses bebês, eles querem permanecer num ambiente que é muito mais atrativo do que o ambiente de sono. Muito, muito mais. E os bebês, gente, presta atenção, eles querem ficar aqui junto com vocês. Alguém comentou no comecinho da live aí, bem no comecinho da live, alguém comentou, ai, meu bebê não gosta de ficar sozinho. Eles não gostam de ficar sozinhos, eles não gostam de ver que a casa continua funcionando e eles vão ser levados para um outro lugar para que eles consigam dormir, entende? Então eles brigam com o sono. E a gente não quer que eles associem que a hora de dormir é um evento ruim. Isso não é legal pra eles, isso não é bom pra eles e nem pra gente, porque eles vão brigar muito mais, entende? Então é importante que a hora de dormir seja uma hora agradável. Ninguém quer ir pra um evento ruim. Você quer ir pra uma festa ruim? Você quer ir pra um evento chato? Né? Se você chegasse aqui e a live fosse horrorosa, você ia querer vir aqui amanhã? Amanhã não tem. Mas você ia querer voltar na segunda-feira? Se eu fosse aquela, não sei o quê. Ninguém quer participar de evento chato. A gente quer participar de coisas que agradam, que nos deixam felizes. E para os bebês a mesma coisa. Eles precisam ter uma condição propícia de sono que os deixem felizes. Que eles percebam que aquele momento é um bom momento e que depois tá tudo bem. Depois eles estão de volta ali no momento da casa com vocês, curtindo com vocês, tá? Isso é muito importante. Então, esqueçam essa história aí de tabela e esqueçam de tentar ficar seguindo os horários cravados ali para colocar o bebê para dormir. Tanto para você não colocar ele antes do que ele quer e nem para você não perder a hora e colocar ele depois, porque senão vai ter briga. Então você precisa identificar a janela de sono do seu bebê. Não é do bebê da vizinha, não é do bebê da tabela. Aquela tabela ali é para nós que estudamos sobre sono termos uma noção, termos uma evidência da média que as crianças variam naquilo ali. Mas não, de jeito nenhum, é para você aplicar exatamente no seu bebê. Aquilo ali é uma média, é um estudo, entende? E os bebês variam entre si.
Como eu falo sempre pra vocês, e quem me acompanha mais tempo aqui sabe que eu gosto de falar isso. Gente, não adianta. Tabela é coisa de preguiçoso. E nós não somos preguiçosas. Nós aqui não vamos a cair nessa cilada de ficar decorando tabela e entrando na paranoia de tabela. Se você tenta seguir uma tabela, se você tenta ficar seguindo uma tabela aí, não tem jeito, de algum curso engessado que você viu, ou de algum outro curso que você participou, qualquer coisa. Você tentar seguir essa tabela, vai dar ruim. Você pode ter certeza. Ou o seu bebê livro, aquele que você deu muita sorte, ou vai dar ruim. Pode ter certeza que você vai se estressar e o seu bebê também, com toda certeza. Vocês dois, vocês estão rindo, é verdade. Eu vou falando, eu vou ficando até roupa, porque eu me empolgo pra falar. Gente, eu tinha que dar aula em escola mesmo, faculdade, porque eu gosto muito de falar, não tem jeito. Então, fujam de tabela, certo? Tabela é coisa de preguiçoso. Bebê não lê tabela. Esqueça a história de tabela, tá? E olha só, agora vocês estão rindo, né? A Monique tá rindo aqui de mim. Gente, olha só, é sério. Quem assistiu a live de ontem aqui? Quem tava comigo na live de ontem e viu a gente conversando sobre a adenosina? Quem de vocês aqui viu eu falando sobre a adenosina ontem? Eu vou falar de novo sobre a adenosina na aula do dia 18. Na aula gravada da Semana do Sono, edição especial, no dia 18 eu vou falar da adenosina. Quem tava aqui ontem e viu e lembra, entendeu, pelo menos aí na hora, né? Gravar pra sempre, porque quem não tá acostumado é mais difícil. Mas quem entendeu a situação da adenosina aí ontem? A gente não entendeu que a adenosina... Maravilha, olha quantas lindas! A gente não entendeu que a adenosina, ela é o fruto, né? Ela é o metabólito ali do nosso gasto de energia, do gasto de energia dos bebês. Os bebês vão lá pra fazer tudo na vida, tudo, gasta-se o quê? Energia. E aqui, né, dentro da área de medicina, a gente entende essa energia como o ATP, certo? O ATP, hoje nem tomei café, boa. O ATP é a energia que nós gastamos no nosso corpo, que usamos como energia. E o metabólito dessa energia é a adenosina. Relembraram? Belezura. Aí eu falei pra vocês, lembra que eu comentei com vocês que a adenosina é quem dá o desejo de dormir? Eu vou explicar isso melhor na nossa live, na nossa aula do dia 18, da aula gravada, tá? Mas a adenosina é quem vai dar pra gente aquela vontade de dormir, quem vai deixar o bebê com soninho, tá? Quem vai aumentar a pressão de sono aí, quem vai fazer o bebê bocejar, coçar a orelha, dar de fato os sinais de sono. É o aumento dessa adenosina, porque ela vai lá, ó, no nosso cérebro e ela ativa, tá? As áreas que precisam, tá? De ativação para dormir e ela dá uma desacelerada naquelas áreas que não precisam funcionar para que a gente durma. Entendeu? Então ela diminui o estresse, ela diminui a ansiedade, ela diminui a frequência cardíaca, ela dá uma desacelerada geral na gente e aí vem quem? Vem o soninho. É essa a função da adenosina, essa é a importância, essa é a importância maior da adenosina pra gente aqui, falando de sono. Ela tem outras milhões de funções aí, principalmente relacionadas ao músculo cardíaco, mas aqui pra gente... Essa é a função da adenosina. Então, quem perdeu ontem esse resumo básico aqui, a adenosina é fruto, então, aí, gente, do nosso gasto de energia. Os bebês gastam energia para qualquer coisa. Para viver, gasta-se energia, certo? Essa adenosina vai subindo e vai dando vontade de dormir. O que comentamos ontem é que a cafeína briga com essa adenosina e não deixa a adenosina ir pro lugar dela. Ou seja, a adenosina não promove o desejo de sono. Os bebês ficam mais acordados por causa do café. Parênteses fechado da aula de ontem, voltando pra cá. Então essa adenosina vai fazendo os bebês terem mais vontade de dormir, aumentando o soninho, tá? A melatonina é o hormônio da noite, tá? E ela não é produtora de sono, tá? Depois eu vou falar sobre melatonina também na aula do dia 18. A adenosina é o fruto do gasto de energia, do ATP, que faz a principal função dela no sono do dia, tá bom? Da noite também, mas à noite tem a melatonina que entra junto, tá bom? Ai, Tati, minha lindona, minha aluna querida. Um beijo gigante. Ai, como eu amo. Certo, meninas? Então, voltando aqui, parênteses, melatonina é outra coisa. Melatonina é um hormônio do sono produzida à noite. Ok, certo? Estamos falando da adenosina. Outra situação, outra substância aqui que também atua no sono, tá? Então, na adenosina, ela vai aumentando o desejo de dormir ao longo do dia. Então, o bebê tem a soneca, ele vai gastando energia, a adenosina vai subindo. O bebê precisa dormir para que essa adenosina vá embora de novo, para que ela abaixe de novo e o bebê, de fato, possa acordar e não ter mais aquela adenosina circulante ali. É isso que acontece. Só que aí, como que a gente entende isso? O que a gente entende com a adenosina em relação à janela de sono? Esse que é o ponto aqui. É muito importante que vocês entendam que se a adenosina, que vai dar a vontade de a gente dormir, ela está relacionada com o nosso gasto de energia, com quanto aquele bebê gastou de energia, vocês entendem que
cada bebê gasta um tanto, um X de energia para fazer qualquer coisa. Não, os bebês não gastam a mesma quantidade de energia para respirar, para mamar, para dormir. Nenhum bebê, para o intestino funcionar, tudo isso envolve gasto de energia. Então, se os bebês não gastam a mesma quantidade de energia, se os bebês não produzem a mesma quantidade de adenosina, e se os bebês não depuram, não eliminam a mesma quantidade de adenosina na mesma velocidade, como que a gente pode ter um bebê com a mesma janela de sono? Entende? Então, de um modo geral, é por isso que a janela de sono não dá para seguir uma tabela. Porque ela vai variar de bebê para bebê, dependendo do gasto de energia desse bebê, da produção de adenosina, do quanto essa adenosina foi liberada, do quanto essa adenosina foi mandada embora do corpinho desse bebê. Entende? Então, não dá pra gente pensar nisso. E aí, quando eu falo isso pra vocês, deixa eu só dar um alô, que eu achei lindo alguém da Itália aqui, gente. Oi, Nádia, boa noite, da Itália, que fina. Ah, que delícia. Gente, então olha só. Não dá pra gente, tá? Não dá pra gente pensar que a janela de sono vai ser sempre igual. Então, pensem aqui comigo. Quando vocês perguntam, ai, doutora, mas a janela de sono pode variar? Até as minhas alunas perguntam isso às vezes. E eu falo. É uma das coisas que eu mais falo pra vocês, pra respeitar e entender a janela de sono. E as minhas alunas também perguntam, doutora, a janela de sono da tarde pode ser diferente da janela de sono da manhã? O que vocês me dizem? A janela de sono da tarde, ela pode ser diferente da janela de sono da manhã? As meninas do YouTube aqui também, bonitinhas. Rose também, seja bem-vinda. Me falem aqui. Então, ó, a Pri, Mari, Franci, todo mundo falando. Podem sim variar. Então, a resposta é claro que sim. As janelas de sono, elas podem variar. Então, como que na tabela, olha pra mim, na tabela tá escrito pra você que a janela de sono tem 1h30. Janela de sono do seu bebê, você leu na tabela que ela tem 1h30. E aí? Então, se o bebê gasta a mesma energia o dia inteiro pra tudo, não altera isso? E ele depura na mesma velocidade? Enfim, gente, a janela de sono não pode ser engessada, porque ela vai variar. Então, não é você gravar só a janela de sono. Ah, alguém falou aqui no começo da live assim, olha. Ah, mas eu já identifiquei a janela de sono da minha bebê, ou ela falou que não consegue aplicar, ou que ela não consegue fazer dar certo. Por quê? O que pode estar acontecendo aí nesse caso é que quando você acha que identificou e fala, ah, não, pra mim, a janela de sono não funciona, porque eu já identifiquei e meu bebê continua brigando. Quando você pensa nesse ponto aí, tá? Que essa janela de sono não tá funcionando, é porque provavelmente você identificou uma janela de sono e engessou essa janela. E fez uma tabela pra si mesma, né? Então não adianta você engessar nem a sua tabela. Você precisa, com certeza, observar quais são os sinais do seu bebê, conhecer as janelas de sono dele e conseguir entender como que a janela de sono do seu bebê se comporta ao longo do dia, se comporta quando ele tem um determinado dia diferente. Isso eu falo diferente por quê? Porque nas diferentes faixas etárias que nós temos aqui, desde os bebês do primeiro dia de vida até os 3 anos, que são os bebês que eu abordo aqui, tá? Sempre abordo os bebês aqui de 0 até os 3 anos. Toda vez que você observar o seu bebê, ele pode ter uma coisa a mais ou a menos um determinado dia da semana. Principalmente se o seu bebê não tá na pandemia agora, está na creche. A janela de sono vai variar? Com toda certeza vai variar, tá, meninas? Alguém perguntou se... Cadê? Ana Paula perguntou se prematuro segue a idade corrigida para sono. Sim, a gente segue a idade corrigida, tá bom? A gente corrige a idade para 40 semanas. Então, bebês que nasceram abaixo de 37 semanas, corrigimos a idade desse bebê para 40 semanas, tá bom? E aí, a gente corrige de acordo com cada bebê. Se nasceu com 29, se nasceu com 30, 32, 34, até 36 semanas, nós corrigimos a idade gestacional desse bebê, tá bom? Para que a gente faça a idade corrigida, para que, de fato, a gente avalie o padrão, né, de maturação desse bebê. O sono desse bebê, ele tá ligado diretamente à maturação do sistema nervoso central. Se o bebê, ele tem um atraso pela prematuridade, ele provavelmente vai maturar mais pra frente um pouquinho, tá bom? Então, ó, a janela de sono, voltando pra nossa janela de sono aqui, ela está sempre ligada ao gasto de energia, ao dia desse bebê, e não é pra gente cansar o bebê, não. Vou falar isso no dia 18. Na aula do dia 18 eu falo isso pra vocês, tá? Não é, então é só cansar o bebê. Não, calma.
Não é só isso, tá, meninas? Mas, de qualquer forma, ela tá diretamente ligada a essa parte. Ela está diretamente ligada a essa parte aí, de fato, da adenosina, do gasto de energia, tá bom? De acordo com o metabolismo do seu bebê. Que não tem como ser igual ao meu, nem o de ninguém, tá bom? Então, olha só. O que eu falo pra vocês pra desapegarem dessas tabelas, pra desapegarem dessas pessoas que te dão uma tabela? Isso é coisa de preguiçoso. Tabela. Quem te dá uma tabela que parece que tá te ajudando, que parece que tá facilitando a sua vida e te mete uma tabela lá de janela de sono, essa pessoa não sabe o que ela está fazendo e provavelmente esse processo não vai fluir. Esse processo não vai funcionar. Porque não tem justificativa ali e você seguir aquela tabela. Imagina, até os 3 meses a janela é X. Dos 3 aos 6 a janela é Y. Quando o seu bebê fizer 3 e 1, você vai trocar a janela. Ele trocou a janela nesse dia? Não, né, gente? Então, pelo amor de Deus, esqueça essa história de tabela aí, tá bom? Alguns coincidem? Sim, alguns coincidem. Mas é coincidência. Apenas coincidência. A tabela só serve pra nós que estudamos sobre sono, pra gente conseguir ter uma base ali do que é esperado pra idade, aproximadamente, tá? A Cris, tô achando que isso é difícil pra identificar. Não é não, Cris, você vai ver. Não é mesmo. As minhas alunas, depois que elas começam... Todo mundo acha difícil, tá? Vocês estão falando que é difícil? E quem sou eu pra dizer que não é, né? Porque pra mim parece fácil. Mas a janela de sono, a gente consegue identificar conforme a gente vai conhecendo o nosso bebê. E é isso que eu falo muito com as minhas alunas. E é isso que elas sempre falam. Eu aprendi a conhecer o meu bebê. Quando eu entrei no programa de orientação do sono infantil, eu aprendi a conhecer o meu bebê. Essa é a diferença. Porque não dá pra gente decorar. É difícil? É. Mas sabe quanto tempo as minhas alunas levam pra entender e identificar as janelas de sono dos bebês delas? Em média, 3 a 5 dias. É a média que elas levam pra identificar e entender o que é a janela de sono. Não é uma coisa que você olha no relógio e fala, agora eu tô sabendo, não é? Mas você consegue identificar aí, entre 3 e 5 dias é o tempo médio que as minhas alunas levam para poder identificar a janela de sono. Por quê? Você vai explicando como que você identifica, você vai explicando, você vai entendendo e as pessoas vão identificando ali de fato, vão conhecendo o seu bebê. Não tem como conhecer o bebê do vizinho, né? Certo, gente? Quem tá perguntando do curso, manda direct depois, tá, meninas? Mas as inscrições abrem no dia 23 de novembro, depois da semana do sono. A Josi aí, minha aluna lindona. Não é, Josi? Não é o tempo que vocês levam pra identificar a janela? Ô, gente, olha só. 23 de novembro a gente abre a próxima turma, tá? A última turma do ano. Seguinte, então. Qual que é a mensagem que eu preciso que vocês gravem aqui e que passe pra vocês pra sempre, assim, tá? De verdade. Pra você sempre, pro resto da vida. Até que seu bebê, né, acorde e durma sozinho a noite inteira aí. Lá não sei por quantos anos você vai ainda precisar de ajuda pra isso ou não, tá? Mas pensem que pra você ter um bebê que dorme sem brigas, tá bom? Pra você entender o motivo principal das brigas de sono do seu bebê aí, você precisa, tá bom? De fato, respeitar a janela de sono do seu bebê. Você precisa respeitar, tanto pra não colocar pra dormir antes da hora, quanto pra não deixar passar e colocar ele pra dormir depois da hora. Porque são esses 2 pontos que fazem o bebê brigar mais ainda. Você tentar embalar um bebê, ninar um bebê que não quer dormir, que está com sono, este bebê fica irritado do mesmo jeito. E o que acontece? Muitas das vezes, você nina esse bebê, você embala tanto que o bebê até dorme. Mas acorda com 10 minutos. Porque ele não queria dormir. Ele não tinha adenosina suficiente pra dormir. Vocês estão entendendo? Então, ó, para com essa noia aí de tabela, de achar que tá na hora do bebê dormir. Ele vai te mostrar. Cabe a você perceber esses sinais do bebê. Entende? Então, respeitem as janelas de sono do bebê de vocês. Se vocês quiserem diminuir pelo menos aí uns 90% da briga com o bebê, tá? Não é pra você ficar ali 1 hora tentando fazer o bebê dormir. De jeito nenhum. É pro seu bebê já. Você reconhecer os sinais de sono, favorecer pro seu bebê o ambiente que ele vai dormir e ele dormir ali com 10, 15 minutinhos. Tá? Essa é a naturalidade. Não é pra você ficar passeando, ninando 1 hora, 1 hora e meia, brigando com o bebê. Em algum momento você ainda não achou esse ponto aí, tá? E olha só. A Lene Cola perguntou, e quais são os sinais? Lene, eu que te pergunto, quais são os sinais que o seu bebê dá? Entende, gente? Isso é importante. Vocês precisam olhar. A Josi perguntou também. Vocês precisam olhar pro bebê de vocês. Pra saber. Eu posso falar pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Coçar a orelha, bocejar, coçar o olho, ficar vidrado. 1000 coisas. 1000 coisas. Perder o interesse pelo ambiente. Tudo isso é sinal de sono. Tudo isso. Eu posso falar 20 sinais de sono aqui. Mas qual que é o sinal de sono que o seu bebê dá? Eu não sei.
Eu não sei, a Josi não sabe, a Bruna não sabe, a Fã não sabe, a Ângela não sabe. Entende? Nós não temos como saber qual é o sinal de sono que o seu bebê dá. Só você. E pra isso, você precisa, primeiro ponto, respirar fundo, mentalizar que você vai observar o seu bebê. Esse é o primeiro ponto. Você observando, conhecendo o seu bebê, você consegue identificar. A Ana passou aqui, a aluna minha, lindona, mandou assim, ó. Aqui tá mudando as janelas toda hora. Ele só quer saber de fazer zona. O da Ana tá naquela fase de vida que segue, vida louca, né? O Theo vida louca, tá que tá. E ele tá mudando as janelas de sono. Só que a Ana sabe reconhecer janelas de sono. Tenho certeza absoluta. Então, não sabe, Ana? Me fala aqui. Então ela sabe que muda toda hora e ela sabe que ela pode variar. E esse bebê dela pode dormir diferente. Olha, a Célia mandou. O meu dá uns gritinhos. A Vivi, o meu coça a orelha. A outra, Fabíola, a minha começa a cantar. Olha isso, gente. Olha que coisa rica. Olha quanta coisa rica que vocês estão vendo aqui, né? Coça a orelha, começa a cantar. Olha só. Quem vai dizer que o bebê que tá com sono começa a cantar? Entende? Bebês maiores, criancinhas maiores, tentam, com certeza, às vezes deitar num cantinho mais isolado. Deitam, começa a deitar no sofá, cabecinha. Você apoia, a criança só deita. É muito bonitinho, tá? Então, reconheça os sinais do seu bebê, de cada bebê. Cada bebê é único, tá? O seu bebê é especial demais pra caber dentro de uma tabela. Então, esqueça essa história de tabela. Parem de colocar o bebê preso numa tabela engessada. Peguei no curso do fulano, da fulana. É ótimo, tem até uma tabela de sono. Só que não, né? Gente, olha só. Agradeço imensamente vocês. Era isso que a gente tinha pra falar aqui hoje. Então, entender por que seu bebê briga tanto. Provavelmente você tá perdendo aí, ó, essa janela de sono. Respeite a janela de sono, tanto pra mais quanto pra menos, que as coisas vão fluir muito melhor pra vocês aí, certo? Então, ó, muito obrigada por vocês terem vindo aqui no YouTube também. Depois da semana, eu abro a próxima turma do programa de orientação do sono infantil. Então, quem tá mandando direct, que eu não tô conseguindo responder, me perdoa, me mandem lá as mensagens de vocês pelo direct também, que a equipe vai tentando responder. E mande nas caixinhas também, que eu consigo às vezes ver mais fácil, tá bom? Ó, a Fabiane perguntou, conhece todas as alunas? Tô chocada. Fabiane, a minha relação com elas é muito, 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 muito próxima mesmo. Muito, mas assim, muito, muito. Eu tenho um carinho muito grande com elas. Graças a Deus, elas comigo também. E a gente consegue ter uma relação que a gente se conhece. Então, beijo gigante. Fiquem com Deus todas vocês. Beijo, beijo, beijo. E olha só, ó, tô esperando vocês. Segunda-feira, às 18 horas, tá? Beijo, fiquem com Deus. E mandem aí as caixinhas de perguntas que já se falando no final de semana também. Beijo!